Olá a todos, estamos aqui mais uma vez com o Dr. Rui Mendes, que é supervisor clínico do HPI, colaborador do nosso Centro de Estudos em Saúde Mental Itupeva, que é médico também, psiquiatra e mestre em psicologia. Dando prosseguimento à nossa série Módulos de Psicopatologia, hoje o tema que ele vai falar para nós é humor. Boa noite, Dr. Rui. A palavra está com o doutor, por favor. Oi, tudo bem com vocês? Obrigado por estarem assistindo essas apresentações. Hoje nós vamos discorrer sobre o humor e a psicopatologia do humor. O que é o humor? Qual a relação do humor com os outros processos mentais? Como é que nós avaliamos o estado do humor? Com certeza, todo mundo aí já tem informações a esse respeito. Mas nós vamos hoje tentar discorrer sobre esses temas a partir dessas três interrogações gerais. Na mídia, vemos hoje a importância que se dá de identificar a depressão e a bipolaridade. É comum a notícia de que essas perturbações são muito frequentes e precisam ser tratadas. Esse é um assunto que preocupa a todos nós, os profissionais da área de saúde mental e a população em geral. Seria quase desnecessário repetir o que já se sabe sobre isso. Então eu achei que podia ser mais interessante falar sobre o que é o humor e qual a participação do humor na atividade mental e também no comportamento, é claro, de modo geral. Além disso, vamos tentar compreender algumas distinções relevantes nesse assunto. O que é humor? Todos sabem que o humor é um processo dependente da atividade cerebral que se relaciona com a bioquímica dos neurotransmissores, substâncias que são a base da nossa atividade cerebral, mental. Mas como é que isso acontece? Que relação isso tem com a nossa vida psíquica? Nas apresentações anteriores, eu mencionei que a atividade mental apresenta três categorias gerais, interrelacionadas, que são os afetos, a iniciativa e a cognição. As três se manifestam no comportamento e nas vivências, de um modo concomitante e sucessivo. Elas correspondem a processos funcionais da atividade mental. O humor, ou estado de ânimo, envolve todas as disposições mentais, que têm a ver com a vitalidade, a vida instintiva, as atividades que desempenhamos, o nosso próprio modo de ser, as relações que estabelecemos com o mundo, principalmente no campo interpessoal. Em geral, todos nós estamos bem dispostos a maior parte do tempo, mas às vezes sentimos indisposição, um desânimo, sem que seja possível encontrar uma razão para isso. A ideia inicial, portanto, é que precisa haver um certo equilíbrio que se refere aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas intenções, enfim, ao nosso comportamento de um modo geral. Esse estado de ânimo, que é o humor, é sempre afetivo. Ele depende da nossa saúde, das nossas condições somáticas, mas também das experiências que nós temos na vida. Tem pessoas que estão sempre bem dispostas e outras que apresentam desânimo com maior facilidade ou sentem desagrado em certas ocasiões ou durante um período mais difícil da vida. Isso é próprio das pessoas, não é necessariamente uma perturbação psicopatológica. O sono, os apetites, os estados subjetivos, os desejos e sentimentos, a autoestima, os planos e os atos, tudo isso está relacionado, em primeiro lugar, com a vida afetiva. De modo geral, os estados afetivos revelam um grau de espontaneidade, eles se manifestam simplesmente, de fluência, eles seguem a própria continuidade da vida, e de sintonia com o mundo externo, objetivo. É a esse estado predominante de disposição geral, difusa, que se chama de eutimia, ou humor equilibrado. Mas a eutimia não é um estado permanente, mutável, de felicidade e alegria. Pelo contrário, também na eutimia acontecem oscilações, às vezes de modo espontâneo, ou às vezes até em função de um comprometimento somático. As doenças são um dos fatores que comprometem o estado de ânimo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E também as emoções e atitudes emocionais mais persistentes, ligadas a certos acontecimentos, são outro fator que interfere em nosso estado do humor. Esse é o segundo aspecto importante. Não só as exaltações emocionais breves, intensas, agradáveis ou desagradáveis, mas as emoções recorrentes, que persistem, as atitudes emocionais mais persistentes, que provêm das experiências que vivenciamos desde que a gente nasce. Portanto, essa oscilação entre dois polos é uma característica da vida afetiva, da afetividade.
Observe que há satisfação ou insatisfação, disposição ou indisposição, bem-estar ou mal-estar, alegria ou tristeza, entusiasmo ou desânimo, nas mais variadas situações. A gente pode afirmar, então, que a bipolaridade é própria da afetividade. Daí vem o ponto seguinte: quando considerar que esses estados são psicopatológicos? Qual o limite, se é que há esse limite, para considerar que alguém apresenta uma perturbação psicopatológica do humor? Não é com certeza só a intensidade do estado afetivo. Os estados emocionais também podem ser intensos. Considerar que essas perturbações momentâneas são sempre patológicas é um equívoco. É a duração desses estados desagradáveis ou muito agradáveis, a sua persistência além de certos limites compreensíveis que possibilita a avaliação da possível ocorrência de uma perturbação psicopatológica do humor. Mas é importante recordar que o humor também se altera em outras doenças mentais, não apenas no que se conhece como depressão ou transtorno bipolar. As perturbações do humor, como quadros nosológicos distintos, nosológicos específicos, né, resultam do comprometimento afetivo difuso e prolongado, envolvendo todos os aspectos da vida afetiva e sua relação com a iniciativa e com a própria cognição. A exaltação ou depressão afetiva abrange os ritmos biológicos espontâneos, em primeiro lugar, todas as necessidades, apetites, desejos e motivações. Como outras perturbações do humor, é possível citar também a paratimia, uma espécie de discordância, de incongruência entre o que a pessoa diz, o modo como ela se comporta e o que ela sente. E isso acontece numa série de quadros da esquizofrenia, inclusive em desvios psicopáticos mais graves. E também existe a devastação afetiva, é outro estado de humor, a apatia da esquizofrenia hebefrênica, o embotamento em esquizofrenias precoces, embotamento afetivo, e os estados residuais esquizofrênicos. Tudo isso faz parte dos comprometimentos do humor. Também nas síndromes neurocognitivas e nas lesões cerebrais acontecem esses tipos de comprometimento do humor. Entre o polo da exaltação extrema, que é o que se chama mania, e o polo de depressão mais intensa, a depressão melancólica psicótica, encontram-se várias condições e também diversos quadros clínicos diferentes da pura exaltação ou da depressão. A distinção entre eles não é só intensiva, também é qualitativa. Além do exame direto, é importante a avaliação da capacidade atual de empreendimento, inclusive na vida diária, e a qualidade dos processos cognitivos, ou seja, se há sofrimento e muito esforço ao empreender os atos, relacionados com mal-estar, indisposição, ou ainda se o sujeito vem apresentando atritos interpessoais relevantes. Na clínica, encontramos diferenças nítidas entre as enfermidades ligadas ao temperamento, inclusive com traços pré-mórbidos antes de manifestar o transtorno, traços pré-mórbidos da personalidade concordante. Além disso, a expressão periódica, bem nitidamente regular dos quadros clínicos, a recorrência e a congruência sintomática, ou seja, a elevação de toda a atividade mental ou a depressão de toda a atividade mental, incluindo a iniciativa e a cognição. E, às vezes, com predomínio de ansiedade intensa, que são formas mais atípicas dos estados depressivos. Mania é a elevação do humor, com excitação difusa, bem-estar dominante, euforia quase constante, iniciativa exaltada, dispersa, interesse múltiplo pelas ocorrências, aceleração do pensamento e conteúdo ideativo concordante com o humor. Euforia, em suma, expansividade da ação e excitação psíquica. Esses quadros são fásicos, periódicos, recorrentes e muito frequentemente, nas formas mais puras, vêm com traços prévios de hipertimia, quer dizer, um estado quase sempre expansivo e entusiasmado, e a expansividade da ação. Além desses sintomas, o sujeito apresenta boa disposição física durante a mania. Não tem queixa do sono, tem apetite e libido exacerbados, volta-se para todos os estímulos ambientais, quer se relacionar com todos. O taquipsiquismo, quer dizer, a aceleração, leva ao pensamento saltuário e à fuga de ideias, às vezes chegando à incoerência, quando alcança a excitação extrema. Obviamente, daí o juízo se compromete e o sujeito se expõe a riscos importantes, além de poder entrar em atritos interpessoais muito sérios. O período de estado da mania é psicótico. Esse é o quadro da mania pura, relativamente raro, mas encontrável na clínica.
A gente encontra esses casos na clínica. Na experiência de todo psiquiatra, é possível relatar que esses quadros ocorrem. Não são simplesmente um modelo de teoria psicopatológica. De modo mais frequente, observamos quadros que se distanciam dessa tipicidade, desse paradigma de completa exaltação. A extrema agitação eufórica, por exemplo, pode ocorrer com bloqueio do curso ideativo. Essa é uma forma de mania agitada, também característica. Ou estupor maníaco. O indivíduo fica desligado do contato, mas você detecta um fundo eufórico na expressão facial dele. São expressões incomuns da mania. Na forma mista da psicose bipolar, ou seja, o transtorno de humor bipolar com feitio psicótico, observam-se também as fases da chamada mania improdutiva. Aí ocorre uma certa dispersão da iniciativa, com uma expressão eufórica, mas sem a aceleração do trabalho mental. Um risco importante nesses estados de mania é a ocorrência do raptus maníaco, em que o indivíduo subitamente é tomado por aquele estado de humor e pode, inclusive, haver risco para a vida dele mesmo e dos outros. Quer dizer, é um estado quase de cólera súbita, espontânea e não motivada necessariamente. Acontece também episódios de excitação menos acentuada, espontâneos, circunstanciais. A gente já está aí num outro grau de exaltação de humor e que costuma ser mais duradouro, que é a hipomania. Ela não chega a incapacitar propriamente quem apresenta a hipomania, mas pode causar atritos interpessoais, prejuízos no relacionamento. Mais próximos ainda do comportamento adaptado estão os traços como a hipertimia, a ciclotimia no sentido de temperamento, né? Não a ciclotimia como transtorno, e a tendência depressiva. São traços temperamentais que eventualmente trazem problemas. A mesma gradação pode ser encontrada no polo depressivo. Depressões leves e moderadas, reativas ou relacionadas à dinâmica afetivo-emocional persistente, espontânea, até quadros acentuadamente depressivos, que se manifestam com periodicidade e também são recorrentes. Além disso, encontram-se síndromes depressivas, em função de doenças cerebrais e somáticas. Finalmente, encontramos quadros nos quais a polarização do humor revela predomínio de ansiedade persecutória. Vejam bem, a ansiedade persecutória, o estado de inspiração de um tipo beatífico. Essas já se distanciam do grupo do humor, são síndromes paranoides fásicas, confundidas com frequência com o grupo bipolar, propriamente dito, ou com a esquizofrenia. Nelas, o delírio persiste durante toda a fase, durante todo o período em que a pessoa está em surto. E o humor é mais propriamente disfórico, ou exaltado, com inspiração. As fases mantêm, durante todo o curso, a expressão delirante. A recuperação entre essas fases é completa. Essa questão envolve as chamadas psicoses cicloides, bem estudadas por Kleist, Leonardi e seus seguidores. No Brasil, pelo professor Aníbal Silveira. Fenomenologicamente, esses quadros se assemelham ao grupo bipolar, mas apresentam um comprometimento cognitivo paranoide ou, no caso das chamadas psicoses da motilidade, um comprometimento psicomotor. Isso é importante conhecer. Depressões não psicóticas, por outro lado, tendem a se arrastar cronicamente, sem tratamento. Quase sempre envolvem na gênese traços disfuncionais da personalidade ou problemas emocionais, conscientes e inconscientes. Não é que eles não possam acontecer, esses quadros de depressão não psicótica, no intervalo daquelas psicoses periódicas. Pode ocorrer também, mas o contrário também é verdade. Ocorrem pessoas que apresentam só esses episódios prolongados. Episódios não, esse prolongamento de um estado depressivo por toda a vida, uma depressão não psicótica. É fato que há quadros psicóticos, portanto, que podem evoluir para psicoses depressivas unipolares, ou mesmo psicoses bipolares. No entanto, em diversas depressões não psicóticas, isso não acontece. Os quadros fásicos começam com pródromos, sintomas inespecíficos, até alcançar o estado próprio da fase. Já mencionei também que nas formas típicas há traços de personalidade concordantes com o humor dos períodos psicopatológicos e que precede o início das perturbações mais acentuadas. A síndrome de humor pode ser quadros com gênese intrínseca, constitucional, mas também pode ser desencadeado por distúrbios endócrinos e metabólicos. Existe também a possibilidade de que sejam sintomáticos de outras doenças cerebrais, em geral neurológicas. Tem também, e muito frequentemente, gênese emocional e reativa. A etiologia
e a patogênese são variáveis. Isso é importante considerar no diagnóstico e no tratamento, no segmento psiquiátrico. Então, todas essas características constam nas especificações dos diagnósticos e não são dispensáveis. É insuficiente caracterizar os transtornos só como TAB ou depressão, sem mais nada. Além disso, diversos desvios da personalidade, ou seja, aí já características permanentes da própria personalidade, parciais ou globais, também apresentam maior vulnerabilidade para as perturbações do humor. Nem sempre é o caso de comorbidade, não é uma coisa mais a outra, porque muito frequentemente o próprio desvio de personalidade e já tem a ver com essa vulnerabilidade do humor. É isso que eu tinha aqui a dizer nessa parte. Muito obrigado por terem me ouvido e espero que possam, se enviarem as dúvidas, eu possa esclarecê-las através do Centro de Estudos de Saúde Mental Itupeva. Muito obrigado.